Galera, dica curtinha do Enem sobre o personagem da história do Brasil que mais caiu na prova do Enem nos últimos anos. Não tem nenhum personagem na história brasileira, nem no Brasil Colônia, nem no Brasil Império, nem no Brasil República, que tenha caído tanto no Enem, que esteve tão presente na prova do Enem quanto Getúlio Vargas. Vargas é nome certo quase sempre na prova do Enem. Se não cai perguntas diretamente sobre o Vargas, cai no período em que Vargas esteve no governo. Nós estamos falando de um personagem importantíssimo para a história do Brasil. Vargas, por exemplo, fez no seu governo 2 constituições, passou 15 anos ininterruptos no poder. Imagine você, o cara governar durante 15 anos, no seu governo fazer 2 constituições, entrar através de um golpe, colocar para fora do poder as oligarquias, em especial a política do café com leite que dominava o Brasil através do coronelismo. Ele encerra a chamada República Velha. Se você não lembra, a história do Brasil é dividida em 3 fases: Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Na República nós temos a República Velha e a República Nova. A República Nova tem início com o golpe de 1930 de Getúlio Vargas, quando Vargas sobe ao poder. Então ele está inaugurando uma nova fase na história do Brasil. O cara é muito importante, não tem como não cair na prova do Enem. E aqui, essa aula de hoje, essa dica, é só para você aguçar o seu interesse em estudar o Vargas e não esquecer de gabaritar as questões que caiam sobre esse tema, porque já vai ter visto essa dica e vai depois ver a aula que nós temos aqui no canal só sobre Era Vargas. Tudo destrinchadozinho, porque aqui não dá tempo, aqui é só uma dica muito curtinha, então rapidinho eu vou falar da Era Vargas e ainda vou lembrar vocês que o Vargas volta depois eleito como pai dos pobres. Vargas fica 15 anos no poder. Ou por que é tão importante? Pô, quem é que ficou 15 anos ininterruptamente no poder? Na República, só Vargas. Antes de Vargas, Dom Pedro II. Passa aí contabilizado todo o tempo, quase 50 anos à frente do Império Brasileiro. Mas fora o Brasil Império, o Vargas foi o único que passou 15 anos no poder. É muito comparado ao Lula, por exemplo, mas eu não vou fazer essa comparação aqui. Lá na aula eu faço, você vai se ligar nisso. Agora eu quero falar para vocês só do poderio do Vargas para estar nas questões do Enem e de vestibulares do Brasil todo. A Era Vargas, que é o assunto que mais cai, é de 1930 a 1945, um momento extremamente importante no mundo. Quando falarmos em Vargas, a gente tem que olhar para o mundo. O que é que está acontecendo no mundo? E como que está acontecendo no mundo influencia aqui no Brasil? É essa a grande pergunta. Por exemplo, em 1929, nós tivemos a maior crise econômica do mundo até então. A crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Isso vai enfraquecer ou fortalecer a economia brasileira? Vai enfraquecer, porque basicamente a gente vivia de café, da exportação do café, beleza? Com as oligarquias agrárias no Brasil, a chamada política do café com leite. Se essas oligarquias ficam fracas, possibilita que Vargas tome o poder. Então Vargas não chegou ao poder por nada. Foi porque teve crise econômica, teve enfraquecimento da elite brasileira e possibilitou o golpe de 30. Junto com os tenentistas e alguns setores populares, Vargas tomou o poder e instaurou a República Nova, tirando as oligarquias agrárias do poder. Só por isso é muito foda Vargas. Só por isso já é muito para estudar Vargas. Vargas chegando ao poder precisava de apoio popular, uma vez que ele está brigando com as oligarquias agrárias, com quem mandava no Brasil, os tais dos coronéis, né, através do voto do cabresto. Uma das características marcantes da República Velha é o coronelismo. Então Vargas precisava se apoiar nos setores populares. Então Vargas vai ser muito contraditório. Quer ver por quê? Porque ele vai fazer altas leis trabalhistas, direito do voto à mulher, direito a férias, 13º, aumento exponencial do salário mínimo. Então Vargas é o cara do ponto de vista das leis trabalhistas. Lá no vídeo de Vargas, da Era Vargas, eu explico melhor que ele não era tão bondoso assim como nós achamos. Ok? Isso quando Vargas toma o poder. De 30 até 45, o que é que a gente vai ter? Vai ter o entre guerras e teremos a Segunda Grande Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai impactar tanto o Brasil que vai derrubar Vargas. Por quê? Porque Vargas, em 1937, como veremos daqui a pouco,
calma, professor, tô entendendo nada. Calma, ainda vou explicar isso. 1937, Vargas vai fazer aqui no Brasil um totalitarismo, um regime totalitário. Então ele é totalitário no Brasil, que a gente vai chamar de Estado Novo. Calma que eu explico daqui a pouco. Só quero que você saiba que no Brasil nós éramos um totalitarismo e no mundo nós estávamos lutando contra os totalitários, contra Hitler e Mussolini. Nós entramos na Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, contra os totalitários. Aí pense a perturbação na cabeça do exército. Lá fora a galera tá lutando, né? O exército brasileiro contra os totalitários. E internamente no Brasil nós estamos vivendo justamente um totalitarismo. O exército volta no fim da Segunda Guerra Mundial em 45 e vai tirar Vargas do poder. Vargas vai ser deposto. Então veja como o mundo, o que está acontecendo no mundo, está influenciando no Brasil. Então fica aqui a primeira dica antes de falar do Vargas especificamente. Pensou em Vargas ou na era Vargas de 30 a 45, tem que lembrar dos eventos que estão acontecendo no mundo. Vargas não só é tão foda porque ele passou 15 anos ininterruptos no poder, mas também porque esses 15 anos foram justamente os 15 anos mais importantes da história do mundo. Galera, Vargas vai voltar depois que foi deposto como presidente eleito pelo povo e vai finalizar o seu governo tirando sua própria vida. Isso é o que a história diz, né? Cabe a gente refletir sobre, mas não dá tempo agora. Então percebam como ele é importante. 15 anos no governo, era Vargas, depois volta de novo ao governo no período de democratização, eleito pelo povo. Então, outra dica, cuidado em confundir o Vargas da era Vargas com o Vargas democrático, eleito pelo povo, ok? Então, muito cuidado. Getúlio Vargas é eleito em 1950 como pai dos pobres. Hugo, o que é que está acontecendo no mundo? Novamente eu chamo a tua atenção para ficar ligado, para lembrar sempre em conectar as informações do que está acontecendo no Brasil. Nesse caso aqui, estamos falando de Vargas, dos governos de Vargas, ao que está acontecendo no mundo. O mundo está vivendo Guerra Fria. Pós Segunda Guerra Mundial, nós teremos a Guerra Fria, a divisão do mundo em dois polos geoeconômicos, geopolíticos, liderados pela União Soviética, de um lado, o bloco socialista, e liderados pelos Estados Unidos, de outro, o bloco capitalista. É nesse cenário que o Vargas vai governar em 1950. Isso diz muito também do porquê ele vai se matar depois. Então, Vargas esteve à frente da presidência do Brasil em momentos ímpares da história mundial. Por isso que você tem que ficar ligado, por isso que ele sempre cai no Enem. Mas para entrarmos direto na era Vargas, eu peço que você não esqueça de dar o teu like, dá logo agora. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo à vontade com seus amigos, amigas, familiares e não deixe de ativar o sininho das notificações. Vem comigo para a gente ler rapidinho sobre o Vargas, passar só pelas principais características, porque a aula propriamente dita do Vargas é muito mais longa, mais densa e merece assistir. Mas não deixa de pegar essas dicas que eu vou dar agora, mais curtinha, para você matar questões de Getúlio Vargas, figura que mais cai no Enem da história do Brasil. Pois bem, como eu falei, a era Vargas vai de 1930, data do golpe em que Vargas destitui do poder as oligarquias. Pessoal, o que é oligarquia? Não é nada de difícil, é um grupo que toma o poder e governa para si mesmo, como por exemplo os produtores de café no Brasil e a galera de Minas Gerais representando o leite. Não esqueça a política do café com leite. É Vargas que põe fim a isso. Quais as características, professor, desse momento? Coronelismo e voto de cabresto. Aí o Vargas vem, faz uma constituição e bota o voto secreto, lasca com voto de cabresto, que era característica do coronelismo, só para dar uma ideia do que o Vargas fez. Então, era Vargas vai de 30, fase que Vargas dá o golpe, até 45, quando ele é deposto do poder, quando ele é retirado do poder pelos militares que estão voltando da Segunda Guerra Mundial. Então, de 30 a 45, esses 15 anos, nós temos 3 momentos da era Vargas. Momento do governo provisório, que é assim que Vargas dá um golpe
golpe e governa provisoriamente. Aí vai ser feita uma Constituição, nós teremos o governo constitucional e a terceira fase do governo Vargas, em 1937, Estado Novo, onde Vargas impõe no Brasil uma ditadura, um regime totalitário, muito similar aos regimes totalitários que estavam na Alemanha, na Itália, em Portugal e na Espanha. Sempre caem os regimes totalitários, mais especialmente o nazifascismo. Mas nós temos o nazismo, o fascismo, o salazarismo e o franquismo, nesses países que eu acabei de falar. Pois bem, governo provisório. O que marcou o governo provisório? Vou falar rapidinho, mas não dá tempo de explicar cada uma dessas características, porque a dica aqui é para ser curtinha. Vargas vai suspender a Constituição em vigor, Vargas vai nomear interventores, por exemplo, vai nomear um interventor para o estado de São Paulo, que vai ficar puto, vai regulamentar os direitos trabalhistas para trazer o povo para próximo de si, né? Porque ele tinha brigado com as elites agrárias do Brasil, precisava do apoio popular, então vai fazer as reformas trabalhistas, que são ultra mega importantes e as quais nós gozamos de direitos até hoje, direito às férias, 13º, dentre outras. E teremos a Revolução Constitucionalista, como eu falei. O que é a Revolução Constitucionalista? São Paulo vai ficar puto, porque Vargas vai nomear um interventor para mandar em São Paulo, tipo o governador de São Paulo. Aí os caras vão fazer uma rebelião, os caras vão fazer uma luta armada. Revolução Constitucionalista. O Vargas ganha a guerra, mas ainda assim, depois que ganha, né, que bota São Paulo de joelho, ele diz: não se preocupem não, velho, eu vou fazer uma nova Constituição pro Brasil, que era o que São Paulo em tese queria. Mas São Paulo tava puto mesmo, porque tava perdendo poder. Lembremos que São Paulo mandava no Brasil junto com Minas Gerais, política do café com leite, o poder revezava-se entre São Paulo e Minas Gerais. Então isso marcou o governo provisório. Já o governo constitucional é representado pela Constituição de 1934, que estabeleceu, por exemplo, a CLT, as leis trabalhistas na Constituição. Olha o avanço. Ensino gratuito e obrigatório. O Estado passa agora a ter o dever de educar o filho dos trabalhadores e das trabalhadoras, de dar educação a todos os brasileiros. Isso é um salto imenso para nossa história. E, dentre outras coisas, o voto secreto. O voto secreto é muito característico do Vargas. Por quê? Porque ele põe fim à República Velha, ao voto de cabresto, ao poder dos coronéis, que nós chamamos de coronelismo, beleza? Porque agora o voto vai ser secreto, ninguém sabe em quem as pessoas votam. Em tese seria isso. Então meio que é uma lapada na República Velha, nas oligarquias. A intensa luta política, né? A intensa polarização política entre A e B e ANL. Você tem aí os integralistas de direita, estavam defendendo o totalitarismo, tal como o nazismo e o fascismo na Alemanha e na Itália, mais o fascismo da Itália. E você tem a ANL, a Ação Nacional Libertadora, liderada por Carlos Prestes, que virou comunista, né? Era um tenentista que liderou a coluna Prestes. Fica essa dica, viu? Se liga na coluna Prestes, no movimento tenentista. Mas agora o Prestes virou comunista. Então você tem a ANL de esquerda e você tem a AIB, a Ação Integralista Brasileira, mais de direita, mais ligada ao totalitarismo. Então aí você vai ter uma intensificação na disputa política no Brasil, a polarização da política no Brasil. Não só é Lula versus Bolsonaro não que polarizou o Brasil, viu? Muito antes nós já tivemos essa polarização. Se liga quem está estudando pro Enem. Por fim, nós tivemos a intentona comunista e o plano Collor. O que foi a intentona comunista? Foi uma tentativa de tomada de poder pelos comunistas, uma tentativa fracassada. Aí o Vargas vai dizer que encontrou esse plano Collor, no qual os comunistas estavam se arquitetando, se estruturando para tomar o poder no Brasil. Tudo mentira. O que o Vargas queria mesmo era uma desculpa para implementar o totalitarismo no Brasil. Então Vargas vai, em 1937, estabelecer no Brasil o Estado Novo, a ditadura do Vargas no Brasil, o totalitarismo do Vargas no Brasil, tal qual o totalitarismo que crescia no mundo, beleza? Então ele usa essa tapia de que tinha um plano dos comunistas, usa a intentona comunista, que foi um movimento fracassado, que não conseguiu tomar o poder, para ele próprio tomar o poder e estabelecer o seu totalitarismo, a sua ditadura. Então, em 1937, inicia-se o Estado Novo, a fase da era Vargas que mais cai no Enem. O Estado Novo eu precisaria de mais tempo para explicar, mas já para adiantar para vocês que vai ter centralidade
centralização política e administrativa. Trata-se de uma ditadura, trata-se de um regime totalitário. Vai ser feita uma nova Constituição apelidada de Polaca, porque ela era muito similar à Constituição da Polônia, que era uma Constituição extremamente fascista, extremamente totalitária, por isso que é apelidada de Polaca. Segunda Constituição que o Vargas faz. Isso é muito para um presidente. Então fiquem ligados da importância do Vargas. Nós teremos ainda como característico o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Se é ditadura, Vargas vai querer ter tudo sob o seu controle, inclusive a imprensa. Então, Departamento de Imprensa e Propaganda e o golpe integralista. Lembra dos integralistas? Eles vão tentar tomar o poder. Lembrar que a liderança dos integralistas era Plínio Salgado. Muito boa essa informação. Se estou falando de ditadura e de totalitarismo, então o que marca também o Estado Novo é a repressão. Personagens como Di Cavalcante, Jorge Amado sofreram inúmeras perseguições e repressão. Muita gente foi exilada. Lembrar, por exemplo, aqui de Olga Benário, que foi enviada como presente para o Hitler. Vargas entregou Olga Benário ao Hitler. Na aula completa você vai ver como isso se deu. Olga, que era esposa de Carlos Prestes. Vai ter controle estatal da economia. Vargas era um nacionalista. Ao meu ver, esse era um ponto importante, um ponto bom do Vargas, embora eu não estou aqui parabenizando Vargas, trata-se de um ditador. Vai fazer indústrias de base, como por exemplo a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, que depois foi entregada, privatizada, é um crime contra os brasileiros. O Conselho Nacional do Petróleo, cuidado para não confundir que a Petrobras não é aqui, é depois. Ela não vai ser criada no Estado Novo pelo Vargas, beleza? A Petrobras vai ser criada depois. E por fim, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. Depois de muita pressão política, muita pressão internacional, o Brasil entra na Segunda Guerra do lado dos aliados. Segunda Guerra Mundial, nós temos aliados versus eixos. Aliados representados pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia. Mais especificamente, tem vários outros países. E o eixo Tóquio, Berlim e Roma. Estou falando de Japão, Alemanha e Itália, que representam os regimes totalitários como o nazifascismo. Que sorte que a gente entrou depois de muita pressão do lado dos aliados. Mesmo Vargas sendo inclinado, curtindo muito as ideias totalitárias e implementando o totalitarismo aqui no Brasil. Aí lembrando, externamente nós lutaremos na Segunda Guerra contra os totalitários, venceremos a guerra junto com os aliados e internamente no Brasil vivemos um totalitarismo. Havia uma contradição, esses militares vão voltar e vão depor Vargas do poder. E esse mesmo Vargas vai passar poucos anos, 5 aninhos fora do poder, porque ele voltará e agora eleito no período de democratização do Brasil, eleito como pai dos pobres, trazido à presidência novamente pelo braço do povo. E aí é uma nova fase de Vargas que nada a ver tem com a fase do Vargas ditador. Então cuidado em não confundir essas duas fases do Vargas, beleza? Essa dica é importantíssima, não deixa de compartilhar para o teu amigo, aquela tua amiga que também está estudando muito pro Enem, não deixa de dar o like não sai sem dar o like e sem se inscrever no canal. Espero que tenham gostado, até a próxima.